Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Nesta noite daremos prosseguimento à exposição do Evangelho de João, nessa série que intitulamos Quem é Jesus? E nesta noite estudaremos aqui o Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 18 ao versículo de número 30. E consideraremos o seguinte assunto: Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer. Nessa vida nós sofremos dos mais variados tipos de sofrimento. E diante desse sofrimento que nós passamos, nem sempre sabemos como lidar com eles. Mas se existe alguém que pode nos ensinar, se existe alguém que pode nos consolar, se existe alguém que sabe o que é uma dor, e não apenas dores físicas, esse é Jesus. Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer. E a ideia que quero nesta noite aqui compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, é que Jesus, ao predizer a traição de Judas, demonstra ser um homem de dores, que sabe o que é padecer, estando perfeitamente capacitado para ser o nosso Salvador. Homem de dores, que sabe o que é padecer, esse certamente é alguém em quem você pode confiar a sua salvação. João 13, 18, a palavra de Deus diz assim: Não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as Escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Meus irmãos, Jesus passou por muitas aflições em sua vida. Ao longo dessa exposição de João, em nossas noites dominicais, observamos algumas dessas aflições.
Pelas manhãs, observamos outras que foram registradas por Marcos, mas nenhuma aflição se compara a esta, de ser traído por alguém que com ele convivia. Essa é um tipo de aflição que machuca consideravelmente o coração de quem quer que seja, a dor da traição. E tudo isso, meus irmãos, ele enfrentou por causa do amor que ele tinha à sua igreja. Ele sofreu todas as dores, ele foi um homem de dores que sabe o que é padecer por causa de mim e de você. O que refletiremos nesta noite, aqui em nosso culto, é uma dor singular vivida por Jesus, ao predizer que dentre o seu grupo de 12, o trairia em questão de horas. Dentre aqueles que caminharam com Jesus durante um período de 3 anos, dentre aqueles que puderam sentar-se à mesa com Jesus, foram testemunhas oculares dos milagres realizados por Jesus, inclusive o Senhor Jesus lhes concedeu autoridade para pregar o Evangelho e para expulsar demônios. Dentre estes, viria aquele que é o apóstata, aquele que abandonaria a fé, que trocaria a fé pelo mundo e trairia o Senhor Jesus. Meus irmãos, às vezes ficamos chateados com aqueles que traem a nossa confiança, mas sabemos que também não somos as melhores pessoas do mundo e, de certo modo, já traímos a confiança de outros. Mas aqui temos a experiência daquele que é justo, daquele em que não havia pecado algum, e este sofreu a dor da traição. A traição das mais miseráveis, tudo por causa do dinheiro, do apego demasiado a este mundo. Essa traição se daria, meus irmãos, porque um homem dentre aquele grupo, ao invés de seguir o caminho da obediência, ele preferiu o caminho do endurecimento do seu coração. Você vai observar que quando lhe foi dada a oportunidade de se quebrantar no culto, ele endureceu o coração. Esta mensagem de hoje é tanto um alerta para o perigo da apostasia, porque ele bate à porta da igreja, como também é um consolo para aqueles que sofrem com a traição e que às vezes ficam prostrados diante da traição, mas o Senhor chama a um conserto de sua vida. O Senhor chama a uma restauração de sua vida. Jesus, ao predizer a traição de Judas, demonstra ser um homem de dores que sabe o que é padecer, estando perfeitamente capacitado para salvar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. E a primeira consideração que faço nesta noite, o primeiro ponto que quero aqui destacar nesse trecho das Sagradas Escrituras, começa no versículo 18, vai até o versículo de número 21 e 22. Jesus Cristo sabe quem somos. Jesus Cristo conhece as nossas obras. Entenda isso. Jesus Cristo sabe quem eu sou. Jesus Cristo sabe, conhece aquilo que faço. Após o Senhor Jesus ensinar, através da lavagem dos pés de seus discípulos, qual seria o valor a direcionar, a orientar a vida deles no reino, ele então
apresenta de modo muito discreto que nem todos que ali estavam poderiam seguir por esse caminho. Ele lava os pés dos 12, mas com uma elegância, uma discrição, ele diz: mas nem todos farão isso. Nem todos. Um de vocês não será um líder servo. Um de vocês não exercerá uma liderança protagonizada pelo serviço, mas exercerá uma liderança protagonizada pelo apego a este mundo. Um dentre vocês seguiria por um caminho que não seria o caminho do amor. Nessa hora, Jesus cita o Salmo 41, verso de número 9, onde o poeta declara: até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Quando Jesus disse isso, e quando Jesus cita o poeta, essa palavra desencadeou no grupo dos discípulos de Jesus um clima de muita tensão. O ambiente ficou bastante nebuloso, até porque, momentos atrás, eles estavam discutindo entre si quem era o maior e quem seria o mais importante no reino. Mas ninguém ali estava discutindo entre si trair o rei. Mas, de repente, eles descobrem: há um em nosso meio que quer e planeja trair o rei. Em suas palavras, meus irmãos, Jesus trazia uma triste constatação: que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Em uma comunidade da fé, nem todos são justos. Haverá sempre um traidor em nosso meio. Essa é uma constatação que trazia dor ao coração de Jesus e continua trazendo dor ao seu coração quando ele sabe que dentro de uma comunidade nem todo aquele que ali congrega é justo. E quando eu falo justo, falo biblicamente, alguém livre de culpa, livre de condenação, porque pôs a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nem todo que diz Senhor, Senhor é crente. Nem todo que diz Senhor, Senhor tem o Espírito Santo. Nem todo o que conhece Bíblia ama a Jesus Cristo. Porque se amasse, não trairia. Essa era a constatação que Jesus via naquele dia. E, meus irmãos, diante dessa constatação, o Senhor Jesus, quando prega o Sermão do Monte, já havia sinalizado: muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, contudo, o que lhe está reservado é o castigo eterno. Mateus, capítulo 7, quando Jesus está concluindo o Sermão do Monte, e em suas considerações finais, ele faz a seguinte afirmação, Mateus 7, versículo de 21 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome?
Sim, você fez isso, mas o Judas que me traiu também fez tudo isso e mais um pouco. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. A graça nos concede muitos privilégios. Dentre esses privilégios, nós que estamos aqui, estamos experimentando um, que é estar reunido como igreja, podendo ter a liberdade de adorar a Deus. Mas não é o único privilégio da maioria que aqui está, porque muitos aqui cresceram no lar cristão, ouvindo essa mensagem do reino desde a sua tenra idade. São privilégios e mais privilégios. Contudo, se esses privilégios não redundarem em arrependimento e fé, o seu fim é o castigo eterno. Aquele que se chama cristão precisa entender que somente é cristão aquele que, primeiro, conhece a Jesus. E conhecendo a Jesus, põe a sua fé em Jesus. E colocando a sua fé em Jesus, é porque anteriormente o Espírito lhe impulsionou a pôr essa fé, e o Espírito passou a fazer habitação em sua vida, e isso será evidenciado por suas obras. Por isso que Jesus conhece quem somos, assim como conhece as nossas obras. Cristo conhece os seus escolhidos, assim como Ele conhece cada uma das obras dos seus escolhidos. O homem pode enganar o homem, mas ninguém engana Deus. Quando Jesus predisse que um dos seus discípulos seria o traidor, apenas testificava o seu conhecimento da palavra de Deus, assim como o seu conhecimento do coração do homem. Porque ele conhecia a profecia das Escrituras. Ele citou o Salmo, ele disse: está escrito, um de vocês é o traidor. E ele conhecia o coração daqueles que ali estavam com ele, e sabia: e será aquele que comigo come da tigela. Esse é o traidor. Jesus conhece. Jesus sabe de Bíblia. Ele é a palavra. E Jesus entende de coração humano, coisa que psicólogo não entende. Jesus entende. O traidor de Jesus seria um homem que experimentou de todas as benesses de caminhar na companhia do Filho de Deus. Você já imaginou isso? Meus irmãos, a gente hoje tem que se acostumar a ouvir pregadores como eu. E eu também ouço os meus pregadores. E a gente sabe que eles não são 100%. Eles erram. Mas você já imaginou você ouvir o próprio Senhor Jesus? Você está sentado ali no monte, ouvindo Jesus pregar, Jesus ensinar. Esse homem teve essa oportunidade, e não apenas de ver Jesus pregar, de ver Jesus ensinar, de ver Jesus lidando com um grupo, se alegrando com um grupo, dando uma bronca no grupo, porque Jesus não era apenas, Jesus, ele se alegrava, dava bronca, se compadecia, se irritava, mas em tudo sendo alguém perfeito. Este homem que planejava traí-lo, experimentou tudo isso. Lhe foi proposto uma relação de amizade, mas ele traiu essa amizade. Muitos que hoje se dizem amigos de Jesus, com o tempo haverão de revelar de
que amigos não são coisíssima nenhuma, mas sim inimigos da cruz. Entre os discípulos havia uma disputa por poder. E os evangelhos deixam isso bem claro. Mas ninguém ali pensava em trair Jesus. Mas o homem de dores, que sabe o que é padecer, e que perscruta o nosso coração, que sonda as nossas mentes e corações, ele viu naquele dia, mas um de vocês é um traidor. Meus irmãos, nós não temos nenhum controle sobre o que as pessoas farão conosco. E aqueles que querem ter esse controle deixam de viver a vida, deixam de ter relacionamentos e acabam adoecendo mentalmente, porque uma pessoa que não se relaciona, ela está mais propensa a adoecer. Mas ainda que nós não tenhamos esse controle de quando a faca vai ser apunhalada em nossas costas, é preciso que entendamos que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele tem todo o controle ao longo de toda a jornada da igreja. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem é bode, Ele sabe quem é ovelha, e Ele conhece as nossas obras. No entanto, mesmo que Jesus, sabendo que o seu traidor estava ali, comendo com ele, caminhando com ele, ele não se furtou em servi-lo. Ele não se furtou em alimentá-lo. Ele não se furtou em lavar os seus pés. Ele não o colocou em um segundo plano, muito pelo contrário. Ele era o seu homem de confiança, aquele que cuidava da bolsa. Portanto, a primeira consideração que faço nesta noite é que não existe nada oculto ao Senhor. Podemos ocultar uns dos outros, podemos ocultar dos pais, podemos ocultar do pastor da igreja, da liderança da igreja, posso ocultar da minha esposa, do meu esposo, mas não do Senhor. O Senhor Jesus sabe quem nós somos, o Senhor Jesus sabe das nossas obras, tanto as obras do passado, como as obras do presente e as obras do futuro. Ele já sabe. É essa confiança que nós temos. Ele sabe o que vai em nós melhor do que nós mesmos. Melhor do que nós mesmos. Todavia, Ele nessa noite, assim como naquela noite, procura dissuadir todo aquele que nutre por um caminho de traição, para que ele reveja os seus planos e encontre no Senhor arrependimento e vida. Se você nutre em seu coração um plano de traição, um plano de apostasia, um plano de abandono da fé, para que você possa seguir o presente século, amando o mundo e tudo o que nele há, e deixando de considerar Cristo e a sua palavra, quando você ouve essa mensagem de Judas, essa mensagem de Jesus direcionada a Judas, há entre nós um que não é justo, que no seu coração haja quebrantamento e não endurecimento. Infelizmente, o que nós observamos na igreja hoje é que, diante da palavra pregada, não há quebrantamento, o que há é endurecimento. Isso é triste, e esse é o caminho da apostasia. O segundo ponto que quero destacar nesta noite é que Jesus conhece muito bem como é a dor da traição. E se você hoje está aqui e sente ainda as dores da traição, talvez de algo que aconteceu há décadas atrás, mas ainda fustiga a sua vida, Ele te chama nesta noite à restauração. Ele te chama nesta noite ao conserto, porque Ele é homem de dores, que sabe o que é
padecer. Do verso 22 ao verso de número 26, consideraremos esse assunto. A notícia de que um dentre o grupo de discípulos era um traidor caiu como uma bomba naquela noite. Break news de Jesus. Break news. Já viu quando tem lá um jornal? Você está ali na tranquilidade, vendo um programa e daqui a pouco, pum, vem aquela notícia. Você já se assusta e fala, o que aconteceu? Hoje em dia não, porque ficou meio que banalizado esse break news, né? Ficou meio que banalizado. Até, poxa, coisas muito pequenas são chamadas de break news. Mas houve uma época quando você ouvia aquela musiquinha, você falava, o que aconteceu? E ali houve uma break news. Um de vocês é o traidor. Mas entendam, meus irmãos, essa palavra foi proferida por Jesus, mas como fruto de um coração angustiado. Porque entendam, há coisas na vida que ainda que você saiba que vão acontecer, quando acontecem, elas doem e doem muito. Exemplo, quem tem o pai e a mãe já idoso, sabe que um dia você vai se despedir dele. Não sabe? Fala assim, um dia meu pai e minha mãe vão seguir. E às vezes você observa as indicações. As indicações. Lembro-me de meu pai, que eu percebi as indicações. Ele vai partir. Eu o encontrei em julho, nas férias. Conversei com ele no Dia dos Pais, em agosto. E as últimas palavras que tive dele foi, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Porque dali ele foi para o hospital, para 13 dias depois vir a óbito. Mas a gente via as indicações. Mas mesmo você vendo as indicações, quando acontece, você não está preparado para ela. E aquilo te angustia, aquilo dilacera o seu coração, aquilo arrebenta com você. Não é assim? Você que já passou por essa dor de perder um ente querido. Não precisa ser necessariamente o seu pai, mas perder um ente querido. Jesus estava sentindo isso, porque ele estava perdendo um discípulo. Ele estava perdendo uma ovelha que decidiu seguir pela apostasia. Isso doía na sua alma. Jesus foi, apesar de tudo isso, muito discreto em suas palavras, não querendo colocar todos os holofotes em Judas, mas dando a Judas a oportunidade de se arrepender. Poxa, uma vez que ele sabe que eu vou traí-lo, vou repensar esse meu plano. Mas essa dor lhe causou muita angústia. Jesus foi um homem de dores que sabe o que é padecer. E isso ele aprendeu desde o início da sua vida. Você sabe que ele nasceu num berço improvisado, foi perseguido por um rei insano e viveu na Galileia dos gentios, carregando madeira pesada, no ofício que era de seu pai, a carpintaria. Mas dentre as dores que ele passou em sua vida, essa dor, ela era uma dor singular, traição. E essa dor deixou com o coração despedaçado. Aquela notícia incomodou bastante o grupo. Porque o grupo, apesar de ser um grupo jovem, muito insensato, muito diversificado, mas eles amavam Jesus. Eles amavam Jesus. E esse é um ponto importante, meus irmãos. Ainda que não tenhamos todo o conhecimento do mundo, o que nos faz crentes é sermos pessoas de fé que amam Jesus. Isso é o que basta. Eu creio e amo aquele em que creio. E aquele grupo não eram os maiores conhecedores de Bíblia, porque os maiores conhecedores de Bíblia estavam perseguindo Jesus.
mas eles amavam Jesus. E Pedro ficou bastante preocupado. E ele então acena para aquele que estava ao lado de Jesus, que era João, o apóstolo amado. E pergunta, diz para ele, quem é? Quem é? Na vida, meus irmãos, não sabemos quem no futuro haverá de nos desapontar. E eu acho que isso é muito bom. Imagina se eu soubesse quem vai me desapontar, quem vai me trair, a minha vida, que já não é fácil, ficaria ainda mais complicada. E creio que a sua vida também ficaria muito complicada se você soubesse do que vai acontecer amanhã. Graças a Deus, isso são coisas que pertencem ao Senhor, Ele que sabe. Mas imagina Jesus, sabendo que Ele vai tomar uma punhalada pelas costas, mas mantém, ainda que com o coração quebrado, mantém a discrição e tenta preservar o homem, conduzindo-o a uma reflexão. Devo ou não prosseguir com esse plano maligno? Jesus viveu 3 anos na companhia de seu traidor, que fora por ele escolhido. Foi ele quem escolheu. E ele, semelhante aos demais, amou e amou até o fim, conforme João registra no capítulo 13, versículo 1 de seu evangelho, mesmo sabendo do mal que ele faria à sua vida. O mal que as pessoas irão fazer a você na sua história, você não tem como administrar. Estão além da sua capacidade de administrar. O que fulano pode fazer comigo? O que ciclano pode fazer comigo? Você não tem como estar tratando dessas coisas. Por isso que você não deve se preocupar com essas coisas. Mas sim, você deve se preocupar em viver a vida, buscando relacionamentos, ainda que você saiba que desses relacionamentos poderão sobrevir algumas traições. Mas pior do que a dor de ser traído é a dor de morrer só. Pior do que a dor de ser traído é a dor de morrer sozinho. Jesus nos deixou uma importante lição sobre como descobrir aqueles que são mal intencionados. Porque um mal intencionado, ele não diz, olha, eu estou aqui, mas eu sou mal intencionado. Eu sou um lobo em pele de ovelha. Não. O mal intencionado, ele é revelado por suas atitudes. E por esse motivo que Jesus aqui, com discrição, diz, entre vocês, nem todo mundo é justo, para que aquele grupo pudesse se autoavaliar, se autoexaminar. Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E também pudessem aguçar o discernimento espiritual, que muitas vezes é o que falta na igreja. Muitas vezes é o que falta na igreja. Às vezes eu ouço uma palavra, a gente teve uma experiência negativa aqui em nossa comunidade, com gente de fora, que a palavra veio e eu já disse para o irmão, é isso que ele vai fazer. Passou um mês, exatamente, foi isso. Porque você percebe o espírito da coisa. E é importante que você, ainda que simples como uma pomba, queira relacionamentos com todos, tenha a prudência da serpente, porque alguns, eles revelam com muita clareza as intenções por meio de suas atitudes. Quando o discípulo amado perguntou a Jesus, quem é? Ele respondeu discretamente com um sinal, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. Judas comeu do pão ofertado por Jesus. Não foi a única coisa que ele pôde experimentar de Jesus. Ele experimentou muitas outras coisas, mas essa foi a derradeira. Ele comeu do pão ofertado por Jesus.
Aquele era o momento para ele parar, analisar e dar para trás em seu plano. Mas não. Ele não deu para trás. Ele seguiu em frente em seu plano. Ele comeu e saiu. E o texto, ele diz, né? Ele saiu de noite. Dá a impressão de uma certa nebulosidade na vida daquele homem. Muitas vezes vemos as pessoas acreditando tudo na conta do diabo, né? Ah, foi o diabo. Foi o diabo. Esquecendo da responsabilidade humana. Naquela hora em que Jesus disse, um de vocês é o traidor, era o momento de Judas se quebrantar na presença de Deus. Mas Judas decidiu não se quebrantar. Judas decidiu seguir com o plano, e foi quando ele decidiu seguir com o plano que Satanás entrou nele. Nós precisamos, meus irmãos, sermos mais honestos quando nós ficamos nessa. Deus é soberano, e Ele é soberano, mas isso não elimina a minha responsabilidade pessoal, a minha responsabilidade como crente, de administrar fielmente a mensagem dele. Porque eu não sou feliz por ouvir, eu sou feliz por ouvir e pôr em prática aquilo que ele me ensina. Judas ouviu, mas Judas não pôs em prática. A segunda consideração que faço nesta noite é que o homem de dores, que sabe o que é padecer, conhece as dores daquele que é traído, porque ele experimentou essas dores. Com muito equilíbrio, ainda que no seu coração completamente despedaçado. Ele propôs ao traidor um conserto, mas o traidor decidiu seguir com um plano maligno. E talvez, meus irmãos, estejamos aqui, mas um tanto que infelizes, porque experimentamos em um dado momento da nossa história de vida uma traição. E essa traição, ela ainda machuca o nosso coração. Essa traição, ela ainda fica latejando em nossa mente. Essa experiência traumática, ela meio que te deixa imóvel. Mas o homem de dores, que sabe o que é padecer, entende as suas dores e te chama a um conserto na sua vida. Esse homem de dores, que sabe o que é padecer, ele quer que você ministre a este que te traiu o perdão, ao invés de continuar tomando esse veneno da dor da traição. Porque isso apenas tem afetado a sua saúde física, emocional e espiritual. Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe da dor da traição, entende o porquê você está da forma como você está, mas ele te chama a uma mudança de vida. E ela é possível mediante a cruz de Cristo. Ela tem o poder de reescrever a sua história, de fazer com que você possa lembrar-se dessa dor, mas sem que ela machuque a sua alma e te incapacite de conduzir a sua vida novos relacionamentos. Sejam dores da traição dentro de um casamento, sejam dores da traição dentro da relação pais e filhos, filhos e pais, sejam dores relacionadas à traição de amigos, sejam dores relacionadas à traição no seu ambiente de trabalho, que você até hoje fica machucado. Aquela pessoa, olha o que ela fez comigo. Sejam dores relacionadas ao seu ambiente estudantil, porque traição, ela não tem idade. Ela acontece desde quando a gente é pequeno, seja qual for a dor, até mesmo dentro da igreja. O Senhor te chama a um conserto. Aquele que tudo sabe, te chama a confiar nele. Porque aquela dor, ela vai ser usada para o seu crescimento e o seu amadurecimento. Ela não foi boa,
e nunca será. Mas ela será usada porque Deus é soberano e tem o poder de fazer com que aquela dor se torne algo que vá construir uma pessoa fiel, crente e que será grandemente usada por Deus. A última consideração que faço nesta noite, diante da exposição da mensagem do Evangelho, é importante que você não endureça o seu coração, porque foi isso que Judas fez. E o fim foi trágico, a sua morte, o seu suicídio. Do versos 27 até o 30, é o último comentário que faço nesta noite a partir desse texto. Jesus deu de comer para aquele que conspirava contra a sua vida, irmãos. Você dá de comer para aquele que conspira contra a sua vida? Às vezes dá. Porque às vezes está em casa. Às vezes está no seu trabalho. Às vezes está na igreja. Você dá de comer para aquele que mais tarde conspirará contra você. Jesus deu de comer para aquele que conspirava contra a sua vida. E dele não recebeu nenhuma resposta de uma possibilidade de revisão do plano e de abandono do plano. Meus irmãos, às vezes nós seguimos na nossa história de vida procurando sermos crentes e conforme Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, buscando a paz com todos, mas sempre naquela expectativa ingênua de que todos vão querer, a partir dessa iniciativa nossa, ter paz com a gente. Mas entenda uma coisa, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre isso vai acontecer. E você precisa estar preparado para isso. E você precisa reagir biblicamente, de modo cristocêntrico, quando isso acontecer. Nós, meus irmãos, às vezes caminhamos bem em nossas ações. A gente age porque está tudo dentro do nosso plano. Não, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Então eu vou buscar a paz. Eu vou tentar dissuadir o meu irmão para que ele reveja os seus planos, porque não pode seguir assim, não tem cabimento. E você age bem, mas você não controla a outra parte. Você não controla o outro. E o outro responde de um modo que não é aquele que você planejava, porque você queria que reinasse a paz. E diante disso, a gente pode cair no modo como reagimos. Ah, quantas vezes você caiu e quantas vezes você se entristeceu por suas reações intempestivas. Mas é importante que aqui consideremos que nem sempre os nossos inimigos, diante da nossa posição, da nossa postura, de nossas palavras, as receberão. Muitas das vezes, eles simplesmente seguirão com o seu plano maligno. Judas teve a oportunidade de não dar prosseguimento em seu plano, mas quando recebeu o bocado de pão molhado das mãos de Jesus, ele não pensou duas vezes, ele logo seguiu. Ele saiu da casa, ele saiu daquele ambiente e foi direto aos sacerdotes para trair Jesus com 30 moedas de prata e na companhia de Satanás. O maior endemoniado da história, ele caminhava com Jesus e foi por Jesus escolhido. O maior endemoniado da história foi alguém que recebeu de Jesus o poder para pregar, ensinar
inclusive expulsar demônios, quando Jesus comissiona os 12 para a missão. O maior endemoniado da história levou muitas pessoas até Jesus. O maior endemoniado da história. Ele conduziu muitas pessoas aos pés de Jesus. Mas agora, ele havia decidido apostatar da fé. Jesus sofreu nas mãos de muitas pessoas, mas nada se compara a sofrer nas mãos de alguém que você confiou tanto. Jesus sofreu nas mãos de um homem chamado Judas Iscariotes. Muitos tentam nivelar o pecado de Judas com o pecado de Pedro, mas, meus irmãos, há uma distância gigantesca naquilo que Judas fez e naquilo que Pedro fez. Porque Judas premeditou o assassinato de Jesus. Pedro sucumbiu ao medo diante de uma situação de tensão. É bem diferente. E essa é uma palavra para você que às vezes nega Jesus e pode achar que é um Judas. Às vezes você nega Jesus porque as circunstâncias não são favoráveis e você, em sua pequena fé, acaba sucumbindo. Mas a estes a palavra do Senhor é bem diferente. Ele olha para você e te chama ao conserto. É o que veremos no próximo domingo, se assim Deus permitir, quando Jesus prediz que Pedro negaria. É bem diferente. Mas o Judas, há uma distância colossal entre Judas e Pedro, porque Judas premeditou, e mesmo tendo a oportunidade de reconsiderar o seu plano, seguiu adiante com ele. E é depois que, segundo a Bíblia, diz que Satanás tomou o coração dele. Foi Judas que traiu. Enquanto as dádivas do reino levam muitos ao conhecimento de Cristo, essas mesmas dádivas podem levar um tanto de pessoas a se tornarem inimigas de Jesus, inimigas da cruz, inimigas da igreja de Jesus. Por isso, meus irmãos, tenha muito cuidado. Você vem à igreja, ouve a mensagem, porque é muita graça sobre a sua vida. É muita graça sobre nossas vidas. Ter um pai crente, uma mãe crente, crescer na igreja, é muita graça de Deus sobre a sua vida. Mas se não for bem administrada, essa graça, ela vai se tornar uma maldição em sua vida, porque Deus é fiel. Aí eu volto à ideia de que Deus é fiel. Deus é fiel para abençoar aquele que recebe a graça. Mas Deus é fiel para derramar a sua ira sobre aquele que, diante de tanta graça, a rejeita. Deus é fiel. Meus irmãos, o mal não é mal só porque nós o vemos. Ah, aconteceu, então é mal. Não, o mal é mal desde o seu nascedouro. Desde a maquinação na tua mente. Desde a fantasia do teu coração. O mal é mal. Entendamos, o mal nasce aqui. O mal nasce na minha fantasia. Tanto é que Tiago diz que o pecado é gerado pelos desejos de um coração e a consequência desse pecado gerado pelos desejos do coração é a morte. Tiago 1, versos 14 e 15. Judas Iscariotes teve a oportunidade de se quebrantar diante do anúncio de Jesus, que aconteceu de modo muito discreto. Ele foi muito discreto. Um de vocês vai me trair. E demonstrou isso não com ira, mas com angústia, o que mostrava que essa não era uma notícia da qual ele amava, ou que o deixou irritado, mas que o deixou bastante entristecido.
um de vocês vai me trair. A apostasia, meus irmãos, é um caminho de traição, onde o primeiro passo concreto dessa apostasia se dá quando a gente deixa a comunhão da igreja. Meus irmãos, vivemos tempos de apostasia, onde a palavra pregada, ela tem sido mal administrada por aqueles que a ouvem e optam então por não mais congregar, preferem ficar em casa ou ir para qualquer outro lugar que não seja um ambiente de culto, porque ele não quer ouvir aquilo, porque aquilo é para ele uma ofensa. Esse é o espírito de Judas. É o espírito da apostasia. Você consegue perceber isso? Prefere as 30 moedas do mundo. Ficou contente com um bocado de pão que saiu da tigela, que veio pelas mãos de Jesus e por aí, e parou por aí. Segue a sua vida, segue os seus planos, faz o que bem entende. E Jesus fica à parte. Entendamos, irmãos, não é de hoje. A apostasia é um dos sinais que Jesus prescreveu antes da sua segunda vinda. E ele se dá por pessoas que preferem o presente século do que ouvir a mensagem de Jesus, que acham que isso aqui é cansativo demais. Você não pode dizer que ama Jesus se você se cansa de ouvir a mensagem do Evangelho. Seja honesto. Você ama Jesus? Quem ama, quer conhecer. É só você pensar, os casados, quando você namorava, você conheceu a sua esposa, você conheceu o seu esposo. Chegou uma hora que você amava tanto, que não aguentava mais ser só aquela sexta-feira que vocês se viam. E aí vocês decidiram romper com esse namoro. E esse namoro ia virar casamento, porque não aguentava mais ficar só vendo uma vez na semana, porque você queria conhecer mais. Você queria conhecer mais. Agora, como que alguém pode me dizer que conhece, que ama Jesus e vive 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos fora de uma igreja? Isso não é amor a Cristo. Isso é apostasia. Isso é amor ao presente século. Isso é o comportamento de Demas, ao qual Paulo descreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Entendamos, e a última consideração que faço nesta noite, como é importante você administrar a mensagem do Evangelho. Como é importante administrarmos de modo fiel a mensagem do Evangelho, porque o caminho da apostasia está aí. O caminho da apostasia está aí. Quando corações se endurecem, quando deveriam se amolecer diante da mensagem do Evangelho, e aí fala, eu não gostei dessa mensagem. Aí pensa que pode fazer que nem canal de TV, muda de canal, muda de igreja. Congrego numa igreja desde o ano de 1989. Foi quando minha mãe decidiu levar a gente para a igreja. Fui batizado em 1992. E já vivi muita coisa na igreja. Coisas boas e coisas ruins. E já vi muita gente alegar que, não está muito bem aqui, eu vou para outra igreja. E dessa igreja foi para outra igreja. E daquela outra igreja foi para outra. E no final, hoje estão no mundo. Não estão em lugar nenhum. Porque optaram pelo caminho da apostasia. Porque o que há de ruim aqui, de problemas, de falhas, você vai encontrar em todos os outros ambientes. Em todos os outros. Aí pensa que nessa mudança, nesse rodízio de igrejas, tudo vai se resolver. Não, não vai resolver. Porque o problema não está na igreja. O problema está em você. Você precisa mudar. O caminho da apostasia se dá quando corações se endurecem, quando na verdade deveriam se amolecer.
é o que os pregadores falam, né? A luz do sol, a cera, ela derrete, mas o barro acaba endurecendo com o calor e a luz do sol. Corações endurecidos, de muitos que hoje se chamam desigrejados, e ficam alegando que não querem mais saber da igreja, porque a igreja é tudo igual, e vai com essa conversa fiada. Quando, na verdade, essa acidez é uma clara demonstração de uma apostasia. São os filhos desse século que preferem viver neste mundo. Porque quando acontece problemas no trabalho, ele abandona o trabalho? Já viu alguém abandonar o trabalho? Ah, teve um problema no trabalho, não quero mais saber de trabalho. Teve um problema lá no clube, eu vou deixar o clube. Mas quando não é com a igreja, tudo é motivo para deixar. Isto é apostasia. Fala que ama Cristo, mas é só daqui para fora. Não é de todo o coração. É preciso ouvir, mas é preciso amolecer o coração diante da mensagem de Jesus. Concluo dizendo que Jesus é homem de dores, que sabe o que é padecer. E ele requer daqueles que ouvem a sua mensagem uma resposta. Esse é um outro problema dos nossos dias. As pessoas querem apenas um alívio para as suas vidas. Mas a mensagem do Evangelho ordena de você uma resposta. E a resposta que ele espera é arrependimento e fé. Para aqueles que sofrem, e tem muita gente sofrida hoje na igreja, machucada pela própria igreja. Para aqueles que sofrem as traições, o Senhor Jesus te chama ao conserto. O Senhor Jesus te chama a uma restauração, para que você deixe esse registro de dor e passe a considerar a todos os registros de amor que ao longo da sua história foram promovidos pelo Senhor graciosamente. Ouvi essa semana um pregador dizendo que nós registramos, foi mais ou menos isso, registramos as nossas dores em mármore, algo mais ou menos assim, enquanto que as nossas alegrias são registradas na areia. Mas a ideia é, aquilo que dói a gente não esquece, né? Mas aquilo que é de bom, a gente logo esquece. É importante que você refaça esse seu modelo de vida, porque senão você vai apostatar. E é importante que você saia daqui diante dessa mensagem perguntando: porventura sou eu, Senhor? Porque eu não quero apostatar. Eu não quero ser daqueles que no dia final ficarão do lado dos que apostataram. Não. Há muitos traidores da cruz. Conforme disse pela manhã, eles estão crescendo. Falsos messias, falsos mestres, falsos crentes, falsas igrejas. É uma falsificação do evangelho. Contudo, é importante que eu e você digamos para nós mesmos: Jesus, o homem de dores, que sabe o que é padecer, ele é o meu Senhor e ele vai cuidar da minha vida. Amém?